Em mais uma ação de descaso com a vida dos brasileiros, Bolsonaro veta projeto de lei que suspende o despejo de moradores de imóveis urbanos durante a pandemia. Populares e mais acessíveis, as novas tecnologias aquecem a produção documental no Brasil. E para falar sobre isso, teremos entrevista com o cineasta Marcelo Curretier-Craô. Fica com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, abolicionista, orador, jornalista e escritor brasileiro. Filho de mãe negra e pai branco, foi escravizado na infância e lutou para conquistar a própria liberdade. Com 29 anos, já era considerado um autor consagrado e um dos maiores abolicionistas do Brasil. No dia 29 de junho deste ano, o Conselho Universitário da UFRJ aprovou por unanimidade o reconhecimento de sua importância para a história brasileira e concedeu o título de honoris causa póstumo a Luiz Gama. Naya Tauane nos traz mais detalhes sobre a importância desse reconhecimento. Nacional. Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos, esses se esquecem que essa cor é a cor da origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sobre sua superfície escura vulcões que arde o fogo sagrado da liberdade. O poema de Luiz Gama, recitado pela Sara Araújo, assessora jurídica e ativista do movimento negro, deixa claro o legado do líder abolicionista baiano, que recebeu recentemente o título de doutor honoris causa póstumo. Gama, que nasceu no ano de 1830 em Salvador, na Bahia, foi escravizado aos 10 anos de idade e conquistou judicialmente a sua própria liberdade. Toda a sua produção intelectual é autodidata e ele lutou como jurista e jornalista pela libertação de escravizados. Sara Araújo completa sua fala expondo a importância de Gama para o Brasil. Ele é uma das principais figuras de se pensar um Brasil por liberdade. Liberdade no seu sentido amplo e restrito. Então, quando você não coloca o Luiz Gama neste lugar, você retira, não só dele, mas de todas as pessoas negras, de todo o movimento negro, o protagonismo dentro dessa luta. O baiano também era poeta e escreveu algumas obras, como Poesias Trovas Burlescas de Getulino, que criticavam o contexto social e político da época. Gama é a primeira personalidade negra brasileira a receber o título da universidade. O jornalista e professor da USP, Denis Oliveira, que propôs o título dentro da universidade, nos conta do avanço que essa conquista representa para a academia brasileira. Eu acredito que foi uma grande vitória da luta contra o racismo, uma grande vitória em prol de uma academia mais vinculada aos interesses da sociedade e, fundamentalmente, uma vitória também para a gente reescrever a história a partir da ótica, do olhar daqueles que sempre foram oprimidos no Brasil. Luiz Gama faleceu aos 52 anos de idade em 1882 e a abolição da escravatura no Brasil veio 6 anos depois. A política do impedimento na relação dos Estados Unidos com Cuba continua impondo barreiras econômicas, políticas e financeiras à ilha. Nesse contexto de pandemia, a situação se agravou ainda mais por conta do aumento recorde de casos de Covid-19 no país. Uma ação de solidariedade doa seringas e medicamentos para amenizar a situação dos cubanos diante do contexto. Essa e outras ações pelo Brasil fazem a diferença no dia a dia de quem precisa. Mais detalhes sobre as ações com Carolina Batailler. Confira.
Trilhos do Brasil. O bloqueio imposto a Cuba pelos Estados Unidos tem deixado a população cubana sem acesso a insumos e medicamentos. Para auxiliar o país, o Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba e a Associação José Martí lançaram uma campanha de arrecadação de recursos para a compra de seringas e medicamentos. A campanha de auxílio a Cuba conta com o apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, como explica a integrante do Coletivo de Relações Internacionais do movimento, Cássia Bechara. Além da gente apoiar a campanha de arrecadação de recursos para envio de insumos médicos para Cuba, o MST também está doando 240 quilos de sementes de hortaliça para o Ministério de Agricultura de Cuba para apoiar no desenvolvimento da soberania alimentar desse país. Estamos também trabalhando junto com algumas organizações internacionais, entre elas a FAO, para tentar garantir o envio de 10 mil toneladas de arroz orgânico para o povo cubano. No Brasil, cresce o número de pessoas vivendo nas ruas. Nesse cenário, a sociedade civil se une para prestar auxílio a essa população. Em São Paulo, um grupo de mulheres uniu forças para ajudar quem tem fome. Antes da pandemia, elas se desafiavam em partidas de futebol, mas com as medidas de distanciamento e sem poder entrar em campo, as atletas buscaram um novo desafio: arrecadar marmitas, e assim elas criaram o UFC, Unidos pelo Futebol e Comida, um projeto que entrega alimentos, produtos de higiene e outros itens de necessidade para quem precisa. Caroline Beleze é uma das integrantes e conta mais sobre esse trabalho. E todo mês nós conseguimos arrecadar em torno de 520, varia entre 520 a 560 marmitas todo mês. A nossa ação é um pouco diferente das demais, porque nós desafiamos as pessoas que estão interessadas em ajudar com marmitas e sobremesa. Nós convidamos as pessoas a prepararem essas marmitas e essas sobremesas, com as próprias mãos. Em mais uma ação que visa defender interesses particulares, o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que suspendia os despejos para imóveis urbanos e que servem de moradia para diversas famílias. O projeto 827, que já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e garantia a permanência de moradores nesses locais durante a pandemia, teve o veto publicado no Diário Oficial da União nesta quinta, dia 5 de agosto. Tobias Pereira, da Coordenação Nacional do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, nos traz uma reflexão a respeito dessa postura que, mais uma vez, precariza a vida das pessoas. Embarque imediato. Numa pandemia, onde a regra é ficar em casa e se cuidar, Bolsonaro empurra pessoas para a situação de rua, retirando um dos direitos sociais mais fundamentais, que é de uma moradia digna. E não é só isso. Ao mesmo tempo, não existe recurso para programa habitacional de interesse social. Esse projeto de precarização da vida do povo está evidente nesse governo. Mas existe luta. E assim como lutamos junto com parlamentares para aprovação desse projeto de lei na Câmara e no Senado, que juntou dezenas de organizações, vamos continuar na luta para a derrubada desse veto. O avanço da tecnologia tem possibilitado o registro autoral de diferentes realidades sociais, culturais e econômicas. O acesso a essas tecnologias tem nos trazido diferentes olhares para situações antes desconhecidas. Nesse sábado, dia 7 de agosto, comemora-se o Dia do Documentário, uma importante linguagem no cinema e que nos permite narrar o que é real. Nesse contexto, o cineasta Marcelo Curretier-Craô conversou com Afonso Bezerra sobre a produção de documentários que possibilitam novas narrativas sobre a realidade do país. Mais detalhes dessa conversa você confere agora.
Entrevista Central. Olá! Neste sábado, dia 7 de agosto, é comemorado o Dia do Documentário, uma importante linguagem do cinema que se dedica a narrar o real. A Entrevista Central recebe hoje o jornalista Marcelo Curretier-Craô, diretor do filme Terra Sem Pecado, para abordar o papel do documentário no registro da realidade brasileira. Bem-vindo, Marcelo! Após a produção do Terra Sem Pecado, que entendimento você tem sobre o papel que o documentário desempenha no registro da realidade brasileira? O documentário ele exerce um papel de fundamental importância para retratar a realidade da nossa sociedade de modo geral. E é uma ferramenta de luta, principalmente em se tratando de populações tradicionais, historicamente marginalizadas, como é o caso dos povos indígenas no Brasil. Então, o documentário, para nós indígenas, tem esse peso, né? Tem essa importância de servir como essa ferramenta de luta para a gente levar para o maior número de pessoas possível, né? A realidade, o que acontece nas aldeias, a situação em que estão vivendo os povos indígenas atualmente. Marcelo, neste sábado, dia 7 de agosto, se comemora o Dia do Documentário. É possível definir uma característica geral do documentário brasileiro? Eu me espelho muito no cinema de guerrilha. Eu acho que no Brasil a gente tem essa característica, né? Principalmente em se tratando do gênero documentário. Porque a todo momento nós estamos aqui passando por transformações na nossa sociedade e a gente sabe que a Constituição do Brasil é relativamente recente. E diante, né, de como foi constituído a sociedade brasileira, né, temperada com genocídio, com escravização, com deportação, sequestro, várias batalhas, né, que marcaram aí a história do povo brasileiro como um todo. Então, eu acho que isso aí é muita munição para a gente trabalhar como cineasta, como documentarista. Então, acho que se tem uma característica geral para o documentário brasileiro, eu acho que seria seria o cinema de guerrilha. Marcelo, o documentário, além de ser um registro histórico, é também um instrumento de denúncia, de observação crítica da realidade. Como tem sido a produção de documentários agora, neste período do governo Bolsonaro? Eu acho que esse governo, né, o atual governo federal, né, ele tem cada vez mais realizado um desmonte na cultura do nosso país, na cultura do Brasil. Com o cinema, com o audiovisual não é diferente. A gente teve aí recentemente, infelizmente, um incêndio no Museu do Cinema, né, na Cinemateca. É uma luta constante. E fazer cinema nesse cenário, eu acho que tem dois aspectos aí. O primeiro é a gente aproveitar esse momento, como você muito bem disse, para denunciar esses ataques e ter isso como pauta, né, para trabalhar esses temas. E a outra coisa, o outro aspecto é justamente essa dificuldade imposta por esse governo declaradamente racista, homofóbico, né? Que é esse governo Bolsonaro. Antes de tudo, né? Antes da minha sexualidade, eu sou indígena, isso é um fato. Sempre vou perguntar, mas você é indígena? Eu falava, sim, eu sou indígena. E você é gay? Mas como é possível você ser indígena e ser gay ao mesmo tempo? Nosso povo já passou pela colonização, essa homofobia, esse machismo foi herança dessa colonização. E por falar já no filme Terra Sem Pecado, Marcelo, eu gostaria de saber de você o seguinte: ao mergulhar nestas histórias, que mensagem você procurou passar ao registrá-las num documentário? A mensagem principal, Afonso, que eu tentei passar, e eu acho que de alguma forma eu consegui passar essa mensagem, foi dizer que o preconceito, notadamente, não faz parte das tradições indígenas. Central do Brasil fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero na segunda-feira. Até lá, tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.